dessa lógica terrível vem esse projeto de lei para privatizar as praias. E por que Flávio, muita gente perguntando, por que Flávio Bolsonaro está interessado? Porque o Flávio Bolsonaro, os Bolsonaro, desde aquela primeira visita do Trump, aliás, do Bolsonaro ao Trump, lembra que ele só faltou beijar o pé do Trump lá? Eles estão empenhados em fazer aquele projeto de um cassino em Angra dos Reis. Atuaram já em relação àquilo, aquele ministro do turismo, aquele que assassinava o acordeon, teve lá com o chefe da máfia de Los Angeles, de Las Vegas, desculpe, que morreu aí, que é o cara da ultradireita de Israel, que nem é a Conib aqui, que bancou a campanha do Trump, ajudou aqui o Bolsonaro e tudo. E logo em seguida o Carlos ou o Eduardo Bolsonaro tentaram com os Emirados que investissem em Angra. Eu tenho conhecidos em Angra que disseram que naquela época aquele pessoal da milícia da Zona Oeste do Rio estavam indo tudo para lá e adquirindo terras. Então, daí dá para entender um pouco. Mas vamos ver um pouquinho como que está caminhando esse projeto de lei com a Letícia Camargo. Ela é consultora do painel Mar e coordenação do Grupo de Trabalho Mar da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Letícia, obrigado por sua participação aqui. A gente queria saber em que pé que está essa maluquice aí de privatização de praias. É assustador, né? Tá todo mundo cada vez mais assustado. Quanto mais pessoas estão sabendo, mais gente entrando em contato querendo saber. Realmente é de chocar. A gente está falando de terrenos de marinha, que são bens públicos com finalidade socioambiental, são aquelas áreas de costa com 33 metros contados a partir do mar, que vai para dentro do continente, então são mangues, restingas, ilhas, lagos, margens de rios, as praias, todas essas áreas com influência de maré. O que está acontecendo é uma proposta, uma PEC, que transfere esses chamados terrenos de marinha aos seus ocupantes particulares mediante pagamento. Já para estados e municípios que ocupam essas áreas, transfere gratuitamente mesmo. Então, significa que as pessoas que hoje têm direito ao aforamento, que é uma espécie de aluguel, é como se fosse um IPTU, que uma pessoa que ocupa a área de marinha tem que pagar para a União, ela vai ser obrigada a comprar, adquirir 100% do seu imóvel. Agora, para pensar, Luiz, como é que pessoas hoje que estão em condições de que não conseguem nem pagar o aforamento vão conseguir pagar 100% desse imóvel? Então, a gente está falando de uma PEC que não só vai poder privatizar áreas agora que vão dar acesso à praia, mas também que vai aumentar demais a desigualdade social, porque permitir a ocupação de particulares nessas praias, nesses terrenos, né, de marinha, abre uma possibilidade real de pressão de grandes interesses imobiliários sobre comunidades de pescadores, de marisqueiras, de quilombolas, de ribeirinhos. É uma proposta que realmente vai cristalizar situações de desigualdade. Olha, eu acompanhei lá atrás, quando teve o condomínio a Praia de Laranjeiras, que era lá perto de Paraty, tinha Trindade e tinha Laranjeiras. Isso aí nos anos 70, final dos anos 70, e bem que começou a ocupação daquelas regiões e a expulsão dos caiçaras lá daquelas regiões. Agora, o que vai acontecer com essa PEC, pelo que você está falando, vai ser digamos, esses episódios se repetirem em massa aí por todo o litoral brasileiro. Em massa, no Brasil inteiro, em todos os lugares. E a gente está falando de áreas que hoje são protegidas pela União e que são fundamentais na mitigação e na adaptação de mudanças climáticas e na redução também da vulnerabilidade da zona costeira frente a esses extremos climáticos e ao aumento do nível do mar. Então, além de tudo, é um tiro no pé em plena crise climática, em plena situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, você tirar a proteção dessas áreas, que são totalmente estratégicas. Quem que é o pai desse monstrengo aí, Letícia? O relator na Câmara foi o Anselmo Moreira e agora o relator no Senado é o Flávio Bolsonaro. É o próprio Flávio? Sim, ele foi quem presidiu a audiência pública que teve hoje no Senado sobre a PEC. Ele foi o presidente da audiência. Mas, voltando aos problemas dessa PEC, é importante entender
que a partir do momento em que esses terrenos vão ser transferidos para municípios e estados, a gente está falando dos municípios que não têm a mesma infraestrutura que a União tem hoje de gerenciar essas áreas da zona costeira. E, além disso, são os municípios que são muito mais suscetíveis à pressão da especulação imobiliária, por conta de toda a barganha política que existe nessa esfera. Então, assim, como atualmente a lei prevê que, embora os ocupantes legais que tenham posse, tenham documento do imóvel nas áreas litorâneas, inclusive nas praias, eles têm esses documentos, mas a área continua pertencente à União. Então, elas não podem ser fechadas. Ou seja, qualquer cidadão hoje tem direito de acesso ao mar. Com a extinção do terreno de marinha, o proprietário passaria a ser o único dono, podendo também tornar esse acesso privado e particular. E é por isso que a gente tem alertado e dito que é uma PEC que pode sim privatizar as praias, como consequência. Isso vai levar também... Não, hoje o que você já tem de bilionários se apossando de praias. Outro dia eu estava conversando com um amigo e um bilionário aí, grande sócio de um grande banco aí, que a casa do lado lá estava para vender. Ele pediu para um companheiro dele de banco que adquirisse a casa para poder garantir a privacidade. E eu achando que eram casas perto uma da outra. Não, a dele tinha 500 metros de praia e a outra também. Ou seja, praias privativas já. Ou seja, já existe esse conceito de praia privativa, mesmo sem a PEC, né? Agora, com a PEC, vai ter... Exatamente, e vai levar exatamente isso, uma ocupação muito maior dessas áreas, bem no momento em que as mudanças climáticas vão tornar as ressacas e as erosões costeiras cada vez mais frequentes e cada vez piores. E vão ser esses grandes proprietários, como você está falando, que vão ser os beneficiados. No final das tantas, a PEC vai fracionar o patrimônio da União, vai privilegiar poucos, exatamente esses que você, por exemplo, citou agora, em detrimento de toda a sociedade brasileira, e vai na contramão da história quando o mundo assiste hoje a diversas tragédias causadas por eventos climáticos. Então, é literalmente mais uma bomba socioambiental e também social, porque vai afetar populações hoje já muito vulneráveis, e coloca a gente como realmente suicidas, assim. Que loucura. E quais são as perspectivas aí da votação, Letícia? Então, hoje a gente teve a audiência pública que tinha sido marcada lá em 2023 ainda, e ela aconteceria, assim, era para acontecer para promover o debate, para dar oportunidade para a sociedade civil participar, para que enriquecesse mais a discussão, era esse o objetivo. Mas no final, o que eles fizeram? Marcaram de quinta-feira para segunda-feira, assim, num supetão, foi quarta-feira no final do dia que eles publicaram, então foi quinta-feira que todo mundo ficou sabendo, e essa audiência foi marcada assim, sem ter tempo de mobilizar, sem ter tempo de organizar como a gente queria, como a gente deveria, né, fazer. E aí a audiência aconteceu hoje, foi uma audiência que, assim, eu fiquei bem satisfeita com a composição da mesa. A gente teve na composição da mesa o Ministério do Meio Ambiente, o Movimento dos Pescadores e das Pescadoras Artesanais do Brasil, a SPU, a Associação dos Terminais de Portuários Privados, teve o Gabinete de Segurança Institucional, e todo mundo se posicionou contra a PEC. Todo mundo. Depois veio a participação de alguns senadores, né? Teve alguns senadores que apareceram com o seu discurso negacionista, falando que essa PEC não tem nada a ver com mudança climática, falando que essa PEC não tem nenhuma relação com a questão de meio ambiente, chamando as áreas vulneráveis hoje na zona costeira de cortiço, que tem que dar espaço para desenvolver essas áreas, super racistas falas. Foi bem feio, assim, o Alceu Moreira fez uma fala assim, o Espiridião Amin também disse que não tinha nada a ver com privatização, o senador Marcos Rogério disse que a gente era ignorante de estar falando sobre privatização. É uma disputa de narrativa, né, como sempre com a direita. Então... Olha, o Espiridião já foi melhor, viu? Parece que a idade está fazendo mal para ele, não é que nem vinho, não, está virando vinagre aí mesmo, aí, né? Mas as próximas etapas quais são? A votação é quando?
a votação ela acontece depois de ser aprovada na CCJ. Agora que a audiência aconteceu, ela pode ser votada na CCJ. Infelizmente, nós somos minoria na CCJ, eles são maioria, então a gente já está dando como votado, como aprovado isso. Não está na pauta dessa semana, essa PEC, na pauta da CCJ, mas ela pode entrar. A qualquer momento ela pode entrar. Se algum senador decidir, pedir, ela pode entrar. Então a gente tem que ficar atento até quarta-feira, que é o dia da reunião da CCJ. Se não entrar essa semana, ela entra semana que vem. E a previsão é que, assim que ela for votada na CCJ, ela já fique pronta para ir para plenário. Ela pode, na própria quarta-feira, já ir para votação no plenário do Senado. Suponhamos, aí, numa visão pessimista, que ela seja aprovada. O que acontece? Aí, como teve modificação pelo relator, porque o Flávio Bolsonaro já incluiu uma emenda parlamentar no texto, tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Aí a gente vai ter uma última votação na Câmara dos Deputados, que passou lá na Câmara dos Deputados na velocidade da luz, passou junto com o PL dos cassinos, como você disse, você tem toda a razão, o interesse deles é cancunizar as praias do Brasil. O que é a PL dos cassinos? É um PL que a gente chama de PL dos cassinos, que na verdade é para promover os jogos de sorte no Brasil. Os jogos não, os empreendimentos de jogos. Então, esse PL ele vem junto para você poder já transformar em resort, cassino e tudo isso na praia, assim como acontece em Cancún. Por isso que os bolsonaristas chamam essa PEC 3 de PEC da Cancún brasileira. Que loucura, que loucura. E a gente tem hoje aí essa invasão do crime organizado em todos os níveis, ou seja, você privatizar pedaços de praia ou Angra dos Reis, como eles querem, aí é deixar territórios enormes aí em mãos de crime organizado. Mas que coisa, que coisa. Vem cá, agora a opinião pública foi alertada aí esses dias para essa tragédia aí. O que vocês estão esperando? Os jornais, as televisões, como é que estão se comportando? Então, tá dando bastante repercussão, porque, né, mexeu com a praia, mexeu com o povo, mexeu com a cultura brasileira, né? Então tá tendo muita repercussão, a gente gostou muito de ver hoje, pautado por todos os jornais, pautado por diversas revistas e muita gente fazendo matéria agora sobre. E a gente tem a esperança de que com a pressão popular, que é a única coisa que move aquela casa, que realmente pode mudar alguma coisa, né, tanto no Senado quanto na Câmara, a gente consiga influenciar os parlamentares a votarem contra. A gente está com uma esperança um pouco maior agora, em razão dessa repercussão que está tendo. Eu espero ver no jornal das maiores canais aí, ainda até o final dessa semana, essa matéria. Agora, no caso de haver aprovação, não tem como invocar Supremo ou veto presidencial, né? Veto presidencial, daí nós vamos ter que apelar para o veto presidencial. E vai acontecer o veto porque o governo é publicamente contrário. O governo é contra essa PEC.